Hello! Beleza? Vamos continuar os nossos vídeos relacionados ao programador CypCut. Gostaria de continuar da parte que a gente finaliza as funções auxiliares, ok? Nós iniciamos ali com funções auxiliares de processamento, passamos por funções auxiliares de geometria e nesse vídeo, que é a aula 9, nós falaremos sobre as funções auxiliares de tratamento, tá? Se você ainda não viu os outros vídeos, cara, aproveita a tecnologia a seu favor. Utiliza o YouTube, retoma aí os vídeos, tem na playlist curso de férias do CypCut e você aproveita para aprender tudo sobre esse software. Aqui a ideia não é fazer um tratamento específico sobre a produção de alguém. A ideia seria realizar a explicação de todas as ferramentas do software CypCut. Lembrando que passaremos também sobre outros softwares de corte, ok? Aí como o ESA, o Libera, falar sobre o HiTools e alguns outros também aí que está na nossa programação. Vamos continuar aqui na nossa área de trabalho. Esse daqui é o software do CypCut, certo? Vamos abri-lo. A primeira mensagem, isso daqui já é de praxe comum, né? É uma versão que você consegue fazer o download dessa versão no seu computador para testes de desenvolvimento. Nos primeiros vídeos tem como que você realizaria esse download. Ok? Vamos lá. Abrindo o software, nós falamos sobre essa parte. Acompanha no mouse, aqui ó, no lado esquerdo, aqui as teclas de atalho, que nós já falamos sobre elas. Essas primeiras são as de processamento, que é a seta, a mudança de curva, né, a ordenação, a luva e a lupa. São funções auxiliares de processamento. Abaixo delas são as funções auxiliares de geometria. Ó, de geometria aqui nós temos o ponto, nós temos uma linha, a polyline, nós temos o círculo, geometrias circulares, o quadrado, formas quadráticas, ok? O texto, formação de código e também peças padrão, ok? Essas são as funções auxiliares de geometria. Abaixo delas tem as funções auxiliares de tratamento, em que a gente falou sobre o cortar, falamos sobre o estender, sobre o dividir, o fundir e sobre as opções de centralização. Dá uma olhada aqui comigo sobre o software, por causa que todas essas funções auxiliares ali são atalhos, tá? Elas estão distribuídas no próprio software. Então acompanha que elas são atalhos, tá? E elas estão distribuídas no próprio software. Então pode parecer um software complexo, com dezenas de botões, mas na realidade existem esses atalhos justamente para facilitar o seu processo de localização das ferramentas do CypCut. Vê comigo que eu vou te mostrar. Aqui um exemplo, ó. Essas funções auxiliares de processamento, que é a seta, a mudança de ponto, a ordenação, a palma e a lupa. Olha a seta aqui, ó. Tá vendo? Se eu clicar nela, olha o tanto de função dentro da seleção que eu tenho, né? O software está em inglês, né? Então, para mudar o software, seria em View, Language, a gente muda para português, ok? As outras, você percebe que também está aqui, ó. Essas funções auxiliares de processamento no lado esquerdo são teclas de atalho que elas estão distribuídas aqui, ó. A função do Select, né, Node Edit, Pan View e Sort, né, todas estão aqui, né? Se eu quiser visualizar isso em português em Language, eu mudo em português, ok? Aí ele me dá uma mensagem aqui para eu fechar, reabrir o software para uma completa troca de linguagem. Mas eu vou dar o ok, eu vou continuar por aqui mesmo, tá? Beleza. Essas outras funções de desenho, funções auxiliares de geometria, estão aqui ó, na aba de desenho. Olha elas aqui, ó. A linha, retângulo, círculo, polyline, ponto, texto, ó, código QR está aqui, ó. Ok? O alfaiate, ampliar segmento e fundir são essas funções auxiliares de tratamento que estão aqui embaixo. E que justamente nós paramos as nossas aulas na aula anterior. Se você não viu, reveja, que foi a aula 8, essa é a aula 9. Na aula 8, nós paramos justamente nessa parte, onde que falamos sobre os alinhamentos que é possível realizar
das geometrias. E na aula de hoje nós vamos finalizar as funções auxiliares de tratamento falando da opção ali de explode, né, para abrir os pontos, e também de cantos arredondados. A função explode seria essa daqui, ó. Ok? E a de cantos arredondados seria essa daqui. Ok? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Para isso, primeiro, antes de mostrar o uso das ferramentas em si, eu vou abrir um desenho. Deixa eu abrir um desenho, ver se eu tenho algum na área de trabalho. Uma peça modelo. Arquivo DXF. LXD. Vou abrir esse LXD. Nesse arquivo LXD eu tenho algumas geometrias, certo? Vou pegar essa geometria aqui e retirar ela daqui. Vamos começar falando. Aqui ele veio para trazer para o Nest, tá? Mas perceba que aqui Nest, se você não sabe o que é Nest, não se preocupa. Se você ainda quer saber o que seria Nest, ainda nós não passamos por isso, tá? Virão nas próximas aulas, não se preocupa que falaremos sobre isso. Mas o Nest em si a gente chama ali de agrupamento. Então seria uma função de agrupamento, onde você consegue pegar uma geometria ou um conjunto de geometrias, né? Eu consigo utilizar uma geometria única ou um grupo de geometrias, além dessa geometria usar mais outras geometrias na nossa biblioteca para poder fazer um arranjo, um agrupamento delas, que seria distribuir esse conjunto de geometrias de acordo com a quantidade que eu quero dela na chapa de trabalho que eu estou programando. Falaremos sobre isso, tá bom? Mas vamos deixar para uma próxima aula. Mas acompanhe essa parte aqui para ganhar familiaridade. Aqui seria nest, olha aqui onde que o mouse está. Ó. Seria nesting, seria o agrupamento. Em plates, a gente consegue colocar as chapas. E em parts, a gente coloca as peças. Ok? Todas essas peças aqui estão em parts. Né? Ó, perceba que tem um apenas. Se eu quiser 3 peças dessa, eu coloco 3. Se eu quiser 4 dessas, coloco 4, 4 dessa. E assim por diante para poder fazer o nest, tá? Que seria essa função de nest que também tem aqui, ó, agrupamento. Beleza? Isso daqui eu não vou falar agora, mas a gente pode conversar sobre ele posteriormente, beleza? Aí ele faz um arranjo das peças. Ok? Para a chaparia, mas a gente não vai falar disso agora, eu vou excluir esse nest. Também vou selecionar todas as peças, vou excluir da biblioteca. Excluir tudo da biblioteca, vou fechar essa parte. Ok? Vou abrir um novo desenho aqui, vamos trabalhar com uma outra peça. Não vou salvar. Vamos trazer essa peça modelo, LXD. Esse é o que eu tenho na área de trabalho. Então vou trazer essa peça modelo. Ok? Na peça modelo, vamos trabalhar com esse explode. O que ele faria? Perceba aqui na peça modelo, ó, se eu mudar aqui no home, observa no mouse, posição de liderança, vai ganhando familiaridade aí com as ferramentas. Onde que eu clicar a posição de liderança vai ser a minha entrada do corte. Ó, eu cliquei aqui. Se eu clicar em outro lugar, ó, cliquei aqui. Agora é aqui a entrada do corte. Que a entrada do corte seria esse branco aqui, ó. E eu posso tirar ela aqui, ó, em início do caminho, tá? Em português. Se eu tirar, aí eu não vejo mais aonde que está a entrada do corte, tá? O que seria ruim. Então, para a configuração do seu software, sugiro você deixar essa opção do caminho selecionada, tá? Você está vendo esses direcionais, essas setas aqui na geometria? Ó, essas setas dizendo que está indo nesse sentido. Aqui no ver, ela também é editável, tá? No mostrar caminho. Se eu tirar, ó, agora eu não sei o sentido que vai. Tá só fazendo uma simulação aqui para poder saber o sentido que vai. Beleza? Então só fazendo uma simulação. Vou parar a simulação para saber o sentido que vai. Mas se eu quiser já saber, olhando para o desenho, eu coloco aqui em mostrar caminho. Mostrar caminho, agora eu sei o sentido que vai. E aqui também eu deixei acionado o início do caminho.
Por causa que aí ele mostra essa bolota branca mostrando onde que seria a entrada de corte, que é a posição de liderança, a tradução. Beleza? Então o que que acontece? Aqui só tem uma entrada de corte, esse desenho, certo? Só tem uma entrada de corte. Só que o que que acontece? Se eu quiser fazer uma edição no desenho por algum motivo, lembra que estamos explicando todas as ferramentas, eu posso usar aqui, acompanha o mouse, é o Explode, que está aqui na tecla de atalho, e ele traz uma tradução, ó. O que que ele fala pra gente? Ele fala, Explode Select Graphics Include Array Text Line. Então ele está falando que explodiria gráficos selecionados, né? Como distribuição de array, de grade, textos e linhas, né? Então se eu clicar nesse daqui, ó, olha o tanto de entrada de corte agora. Todos esses pontos brancos seriam uma entrada de corte. Só que aí entra um problema. Toda vez que a máquina passar por um desses pontos brancos, ela vai fazer a entrada de corte ali. Então, em vez dela fazer a geometria conforme ela vai ser desenhada, ela vai seguir. E essa bolota branca significa entrada de corte, certo? Então, toda vez que ela encontrar uma entrada dessa, ela vai parar o corte, vai fazer a entrada de corte e continuar. Encontrou outra, parou o corte, fez uma entrada de corte e continuar. Se você saber o que é entrada de corte, beleza, mas se não sabe, seria aqui em camadas, ó, que são os parâmetros, eu abrindo, eu consigo saber se tem esse perfurar, que seria a entrada de corte, tá? Perfuração. No caso aqui, o parâmetro está com 3 estágios. Ok? Está com 3 estágios. Então, ele pararia a cada vez dessa bolota branca e faria uma nova entrada de corte. Tá? Então, o Explode, eu posso abrir esses gráficos por alguma coisa em específica. Eu também poderia clicar para poder mudar a geometria de posição por algum motivo, se eu quisesse, tá? Eu vou aqui nessa seta de voltar ou dar um Ctrl Z que também volta, tá? Se eu não quiser e querer reuni-las, eu seleciono tudo. Lembra que da esquerda para a direita, ó, é diferente do que se eu for da direita para a esquerda, é diferente do que da esquerda para a direita. Ó, perceba que aqui é um quadrado azul, ok? E é um quadrado totalmente com as linhas retas, fechadas. E se eu for da direita para a esquerda, perceba que é um quadrado esverdeado, tá? Que a reta desse quadrado, ó, o perímetro desse quadrado é um pontilhado, ok? É alternado ali, é vazado. E da esquerda para a direita, ó, ele é reto, é uma linha reta. Isso significa que tudo que estiver dentro dessa linha vai ser usado, porque é uma linha fechada, então só o que estiver dentro. E da direita para a esquerda, tudo que estiver triscando está sendo selecionado. Então vou selecionar tudo. Se você não entende essa parte, olha alguns vídeos atrás. Eu vou aqui em otimizar. Ó, aqui no Home Início, eu tenho aqui em otimizar, ó, fundir segmentos. Aí ele me pede uma distância, né? Qual que seria a distância desses segmentos que eu gostaria de unir? 0,01? Beleza, vou dar um está bem. Ele uniu tudo e agora só tem uma entrada de corte aqui, que eu posso mudar a posição em posição de liderança. Mudei a posição de liderança. Ok? Espero que isso ficou claro. Ok? Eu vou abrir tudo de novo. Ó, eu vou clicar em Explode. Abriu tudo de novo. Se eu aproximar, todos esses brancos são entradas de corte. Ok? Onde que estaria também esse fundir segmentos? Vou selecionar tudo. Aqui em desenho, ó, tá em fundir segmentos. Ele tá aqui em cima. Ó. Então, vou fundir segmentos. 0.1, ok. Ó, uma coisa legal. Vou fundir aqui para a gente fazer um exemplo. Fundir, ele juntou tudo, né? E agora eu vou soltar isso. Ó. Aqui em grupo, na seta, eu posso explodir gráficos. Ó. E ele já abriu, que é a mesma função disso daqui. Então, é só uma tecla de atalho ali no canto. Vamos supor que eu movimentei, por algum motivo da produção, isso daqui um pouquinho para o lado. Ó, se a gente aproximar agora, perceba que ele deslocou. Vou dar um Ctrl Z para você ver onde estava. Beleza, ali está junto. E aqui também está junto, esse lado. Né? Se eu fundir o segmento, ele vai grudar. Mas e se, agora é uma pergunta,
E se eu movimentar isso um pouco para o lado assim, ó? Tem uma distância aqui, certo? Tem uma distância aqui, né? Todos os outros estão juntos, mas esse daqui tem uma distância. Vamos saber que distância é essa, ó. Eu posso vir no Messur, certo? Que é no medida. Aqui está medida em português. Eu vou clicar nessa ponta até aqui para saber essa distância. Ó, essa distância é mínima, né? É 5 centésimos de milímetro. Então vou alterar um pouquinho mais, só para a gente deixar mais grotesco. Ok? Deixa eu ver essa distância. Daqui até aqui. Tá 2 décimos de milímetro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 Ctrl Z. E eu vou mudar aqui em fino. Aqui embaixo, onde que eu estou. Em fino, e eu vou mudar para cá, para o lado ela. Agora tem 1 milímetro. Se você não sabe o que eu estou fazendo, acompanhe os outros vídeos, tá? Ó, medir exatamente 1 milímetro. Ó, observa que aqui, ó, mostrou 1 milímetro de comprimento. Na direção X, uma medida, e na Y, outra medida. Como eu medi só em X, por causa que observa aqui onde que o mouse está passando. Ó, eixo Y e eixo X. Certo? Isso daqui, ó, é uma tábua virtual sobre a sua mesa de trabalho, né? Que a gente já falou sobre isso, que ela tem 1500 por 3000. Então ali eu movimentei apenas em X, tá? Então se eu me aproximar, aqui tem 1 milímetro de distância. Então se eu juntar tudo de novo aqui, ó, juntar tudo, vir no otimizar e fundir segmento, e eu vou dar que é juntar tudo que tem até 5 décimos de milímetro e dar um OK. Ele não juntou essa peça. Certo? Se você lembrar, foi porque a gente deixou 1 milímetro de distância. Se a gente observar uma simulação, só vou aumentar a velocidade da simulação, que ela usa a velocidade que está no parâmetro, eu vou deixar aqui 15 metros por minuto. E se eu simular isso daqui, ó, ela fez o primeiro corte, parou, fez uma entrada de corte para continuar. Ok? Perceba que essa curva aqui também tem muitas linhas. A gente chama isso de curva Bézier, mas não quero entrar em termo técnico aqui não. O que acontece? Mas aqui está separado, ó, aqui são 2 peças separadas, então ela não iria juntar. Ok? Então, para juntar, o que a gente tem que fazer? Lembra que, ó, na medida aqui tem 1 milímetro, certo? Ó, tem 1 milímetro, certo? Na medida isso daqui tem 1 milímetro. – 11,28 foi que eu acabei movimentando, mas enfim. Deixa eu dando um Ctrl Z. Pronto, agora medida vai ter aquele 1 milímetro. Beleza? Agora sim, 1 milímetro. Eu tinha movimentado a peça. O que eu tenho que fazer para fundir esse segmento? Eu tenho que selecionar... Opa, deixa eu dar um ESC para sair da função. Eu tenho que selecionar aqui em otimizar fundir. Ou eu posso vir aqui dentro de desenho e fundir segmento, que é a mesma função. Ok, eu tenho que falar que tem que ser o mínimo um comprimento de 1 milímetro. Precisão de fusão, 1 milímetro. E vou dar um está bem. Certo? Como não juntou, eu vou jogar 1 milímetro e 1 décimo. Fundir segmento de 1 milímetro, 1.1. Agora juntou. Beleza? Então nessa primeira parte a gente entendeu que a gente usa o Explode para abrir todo o desenho. Nós abrimos toda a geometria, fazemos com que ela, é um desenho, um contorno fechado, ela se torna um contorno com vários desenhos. Ela vai exatamente abrir aonde que ela estava. Vamos trazer uma outra peça para isso. Mas o que eu quero que você absorva também é que no fundir você precisa saber as distâncias. Então, se você jogar uma distância muito alta de fundir, ela pode fundir com uma outra peça que não tem relação. Então, a ideia é você fazer um tratamento antes no seu desenho, antes de jogar para a máquina de corte, ok? Vamos abrir um outro desenho aqui para trazer mais desses exemplos. Ó. Vou abrir um outro desenho.
Deixa eu ver um da pasta. Vou ver do notebook novo, do Ricardo Araújo. Deixa eu ver a chapa mista. Abrir. Ó, eu abri o desenho, né? Ó, observe que nesse desenho tem alguns erros, ó. Ó, isso era uma peça que trouxe aí de algum programa de CAD, mas que salvou, ó, e trouxe as peças, cara, com muita poluição esse desenho. Se ela fosse cortar, ela ia fazer tudo isso, porque tá em verde, ó. Tudo que tá em verde ela ia fazer. E vamos dar um exemplo que eu vi isso como operador. Olha a importância de ter um bom operador, um bom programador. Um bom programador manda para o operador as peças já tratadas, tá? Já no programa de corte, para o operador ter trabalhos de produção e não de planejamento, não de programação. Isso deveria vir antes, ok? Mas vamos supor que essa peça foi para o operador. Um bom operador, antes de iniciar o corte, ele tem que dar uma analisada na peça, de maneira genérica, mas tem que olhar, né? Dar um zoom, olhar na peça, onde que pode bater ali, onde que é a entrada de corte, onde que pode dar problema. E nesse caso, o operador, vamos supor que passou do programador para o operador. O operador tinha que ver esse caso. Nesse caso aqui, ó, tem poluição. Então, se o programador, o operador, clicasse aqui para tentar limpar com a mão, né, ó, aqui dentro do círculo também tem. Aqui dentro do círculo também tem. Né? Olha o tempo perdido, ó. Clicou na peça errada. Se ele apertar um delete aqui, ó, ele deletou o errado. Então vou dar um Ctrl Z. Olha o tempo perdido, ó. Percebe que é um tempo que esse não deveria ser do operador, deveria ser do programador, certo? Então vamos supor que a gente acredita que a peça esteja certa, né? Vou dar um selecionar. A peça está torta, eu vou movimentar ela. A peça está torta, vou movimentar ela. Então vou selecionar tudo. Vou vir aqui, ó, em Transform, observa as ferramentas, vou vir em Rodar. Vou aproximar só para ter referência. Primeiro eu clico em um campo de posição, ok? Clicar aqui. Depois eu clico em um canto de referência. Tá? E eu posso rotacionar a peça, ok? Rodei a peça. O que eu posso fazer? Cara, o operador tem que conhecer essa ferramenta aqui em ver. Lembre-se daqui que a gente estava falando, ó. Eu posso mostrar curva fechada em vermelho. Beleza? Mas olha que interessante. Aí eu aproximo para dar uma olhada. Né? Aí aparentemente não tem nada. Ó. Mas se eu fizer destacar gráfico não fechado, olha aqui o que aparece. Ó. Tem uma linha aqui não fechada. Deixa eu tirar o em vermelho. Tem uma linha não fechada aqui. Ó. Ó, uma outra linha não fechada aqui. Ó. Então, o que acontece? O operador tem que ficar ligado no desenho. Às vezes passa pelo programador, mas a ideia é que o programador traga esses desenhos já tratados. Ok? Nós vamos continuar na próxima aula, tá? Sobre tratamentos de peça. Por causa que a ideia dessa aula, a aula 9, é finalizar a parte de função auxiliar de tratamento. Então, na função auxiliar de tratamento, nós falamos sobre a explosão, né? Para abrir o desenho. E agora vamos finalizar a função auxiliar de tratamento falando sobre as curvas de canto. Beleza? Na próxima aula a gente continua o tratamento desse desenho. Não perca a próxima aula também, que vai ser a aula 10. 10 é meu número favorito, então venha para a aula 10, que é a próxima aula. Vamos continuar então o tratamento dessa geometria na próxima aula. Vamos falar sobre o arredondamento de cantos. Ó, você percebe que essa geometria, o canto dela está arredondado? Se eu quiser arredondar o canto, isso, para quando eu utilizo isso? Principalmente em chapas grossas, para não danificar o canto pelo excesso de calor. Isso a gente pode falar também depois. Ó. Desenhe aqui uma geometria quadrática do canto reto. Que se eu selecionar essa geometria e vir aqui nessa função auxiliar aqui, ó, de arredondamento de canto, cliquei nela e eu vou dar um raio de 5 milímetros e dar um está bem. Aqui deu um raio. Tentei buscar o raio da geometria anterior, que eu acredito que era 5 mais ou menos.
Ó, então esse raio eu acreditei que era 5. Aí eu criei um raio de 5. Olha como que foi simples, né? Vou dar um Ctrl Z para a gente voltar na peça quadrada. Essa figura, então, sendo quadrada, podemos utilizar a função filé ou a função de arredondamento de canto, que vai acabar sendo para a mesma ocasião, né? Qual que seria a diferença da opção de filé, que seria essa ferramenta, com a opção arredondamento de canto, né? Se eu usar a opção filé, vou dar um exemplo, os mesmos 5 de raio, eu selecionando o raio dela, eu tenho que clicar nos cantos que receberão esse raio, ok? O que pode levar tempo e acabar tomando tempo de produção, certo? Vou dar um Ctrl Z para voltar, ou tem essa setinha aqui de retorno, ó, que eu posso clicar que ele volta. Olha como que seria mais simples eu selecionar a peça e clicar no arredondamento de canto, 5 mm para mim, ok. Percebe? Então nós finalizamos, né, na aula de hoje as funções auxiliares de tratamento, que seriam essas daqui, tá? Na próxima aula nós vamos concluir como que seria o tratamento de peças e também falar sobre o registro de atividades de desenho, sistema e alarme, ok? Não perca a próxima aula.